Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 2. Segundo Salmo da Bíblia. E vamos ler a bendita palavra do Senhor. Salmo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e somos muito gratos pela oportunidade que temos, mais uma vez, de estarmos na Tua presença como povo do Senhor. E nós nos colocamos na Tua presença, rogando a graça, a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, rogando que o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Autonomia. Essa é uma palavra que tem dominado o vocabulário dos seres humanos. Nós queremos ser autônomos. A própria palavra, em sua etimologia, tem esse significado auto, seja nós mesmos ou eu, e nomos, que significa lei em grego. Nós queremos criar as nossas próprias leis. É isso que o pecado nos fez, foi essa a grande proposta de Satanás. Vocês vão ser semelhantes a Deus, vocês vão ser autônomos. E de fato todos nós gostamos dessa palavra, onde nós somos guiados por nós mesmos, pela nossa pretensa liberdade, criamos nossos próprios valores, nossas ideias, nosso padrão de certo e errado. E a Bíblia chama essa autonomia e dá um outro nome a essa autonomia. E o nome dessa busca de autonomia do homem, a Bíblia chama de rebelião. E de fato o Salmo 2 mostra essa atitude constante do homem de rebelião para com Deus. O Salmo 2 desvenda o que está no coração dos homens, que se levantam contra Deus e contra o seu ungido em uma atitude de insubmissão, de irreverência, de prepotência humana. Mas ao mesmo tempo, esse salmo vai mostrar qual é a resposta de Deus para essa atitude de insubmissão dos pecadores, quer sejam reis, quer sejam pessoas simples. Como Deus então responde a essa rebelião humana? É isso que o Salmo 2 trata. Mas como é que nós devemos entender esse salmo? Primeiro nós temos que entender o contexto onde esse salmo está inserido. Nós temos que entender o que são o livro de Salmos, o que são os salmos. E na verdade nós sabemos que o saltério, esses 150 salmos que nós temos, é uma coleção de cânticos que foram sendo compostos ao longo da história do povo de Israel.
alguns foram compostos antes do exílio, outros compostos depois do exílio. O certo é que o saltério teve essa forma final depois do exílio. Na verdade, nós falamos o livro de Salmos, mas na verdade são 5 livros. E o livro de Salmos é um livro muito importante porque mostra de forma muito clara aquilo que alguns chamam o espelho da alma, ou a anatomia da alma. Calvino, comentando sobre o livro de Salmos, ele diz o seguinte: as palavras dos Salmos me parecem que são, para quem as canta, como um espelho no qual... Aliás, desculpe, essas são as palavras de Atanásio. Agostinho diz o seguinte: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado, que não esteja aí representado, como num espelho. Calvino diz que nos Salmos nós encontramos uma anatomia da alma humana. Nós nos identificamos com as emoções de cada um desses salmos. É como um espelho. E essa ideia de ver os salmos como espelho, na verdade, não foi criada por Calvino. Agora sim, nós temos a citação de Atanásio, um pai da igreja que viveu entre 295 a 373. E ele diz o seguinte, falando sobre os salmos, escrevendo sobre os salmos, ele diz o seguinte, em uma carta que ele escreve para um homem chamado Marcelino. Atanásio diz assim: as palavras dos salmos me parece que são para quem as canta, como um espelho no qual se refletem as emoções de sua alma, para que assim, sob seu efeito, possa recitá-las. Até quem somente as escuta, percebe o canto como referido a ele. O convencido por sua consciência, afligido, se arrepende, ouvindo falar da esperança em Deus e do auxílio concedido aos crentes, se alegra de que lhe haja sido outorgado e prorrompe em ações de graças a Deus. Ou seja, nós lemos os salmos de ações de graças e agradecemos a Deus, e lemos os salmos de arrependimento e nos arrependemos. Há vários tipos de salmos. Na verdade, nós temos salmos de arrependimento, salmos de lamentos, salmos que são hinos, salmos de ações de graças, mas nós temos salmos como esses também, salmos messiânicos, que falavam a respeito desse Messias glorioso que viria. Então, nos salmos nós vamos encontrar todas essas emoções como espelho. E o Salmo 2 não é diferente. Aqui nós temos um espelho do coração do homem. É o espelho do seu coração. É o espelho do meu coração, com a nossa tendência à rebelião contra Deus. Mas qual a posição que esse salmo ocupa no saltério? Nós podemos perceber que tanto o Salmo 1 como o Salmo 2, eles são aquilo que os estudiosos chamam o prólogo do saltério. Eles não estão aqui por acaso. E há uma conexão muito profunda entre esses dois salmos. Eu quero chamar a sua atenção. Perceba que o salmo começa com a palavra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o Salmo 2 vai terminar no versículo 12 com, mais uma vez, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 e o Salmo 2, o Salmo 1 começa com a palavra bem-aventurado e o Salmo 2 termina com a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado no hebraico, asre, significa o bendito segundo Deus. É o tipo de pessoa que Deus diz: esse é bendito aos meus olhos, esse encontrou realmente a alegria de viver. O Salmo 2, aliás, o Salmo 1, começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não faz algumas coisas, não anda como os ímpios, mas bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado, o que medita na lei de Deus. E de tal forma, o Salmo, todo o restante do saltério vai mostrar isso, essa distinção entre o justo e o ímpio. O tempo todo você vai ver isso no saltério. A distinção entre o justo e o ímpio, como cada um vai reagir diante das circunstâncias adversas dessa vida. E todo o salmo vai culminando com isso até
que termina lá no Saltério um convite para que todos agora louvem a Deus. Se você observar o Salmo 149, 150, eles estão ali de forma proposital. É aquele momento onde todos agora são chamados a bendizer a Deus. Então o Salmo começa mostrando exatamente essa distinção entre justo e ímpio. Mas bem-aventurado, no Salmo 2 também, é aquele que se refugia em Deus e nesse Filho bendito, e que beija o Filho, e que serve ao Filho. Não apenas aquele que medita, mas também aquele que serve ao Filho. A esse que Deus proclama como sendo o seu rei. Esse é bem-aventurado. São essas duas classes de pessoas que o prólogo, o Salmo 1 e 2 mostram que são bem-aventurados. Mas há outra conexão interessante no Salmo 1 e Salmo 2. O Salmo 1, no versículo 2, diz que o bem-aventurado é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. E o Salmo 2 começa da seguinte forma, observe o versículo 1, porque se enfurece os gentios e os povos, literalmente no texto hebraico, meditam em coisas vãs. Aqui nós temos esse profundo contraste, ou seja, o servo de Deus, o justo, medita de dia e noite na lei de Deus, mas os ímpios, os povos, os gentios, eles meditam não na lei de Deus, mas em coisas vãs, em coisas fúteis. É o retrato da humanidade. Medita em coisas fúteis, coisas vãs. Então, que tipo de salmo é esse? Esse salmo, claramente, é um salmo de abertura, é um salmo que serve como prólogo, mas é um salmo também profundamente real e messiânico. Porque se por um lado o Salmo 1 vai mostrar esse contraste entre o justo e o ímpio, e o justo é aquele que medita na lei de Deus, o Salmo 2 vai mostrar que o remédio para alguém ser justo é crer no Messias, no Filho. O Salmo começa apontando o Messias, esse rei. E é por isso que esse salmo ele é muito importante. Agora vamos analisar a estrutura desse salmo. Esse salmo é dividido geralmente em 3 ou 4 partes, acompanhe comigo. Primeiro, o salmo começa com a meditação e desejo de rebelião humana contra Deus e o seu ungido. É isso que nós vemos no versículo 1 ao versículo 3. O salmista vai mostrar essa atitude de rebelião dos homens contra Deus e contra o seu ungido. É isso que eles pensam, diretamente ou indiretamente em seu coração. Do versículo 4 em diante, nós temos a resposta divina, que vai apontar o domínio divino, sobrenatural, através do Filho, o decreto de Deus. Deus, então, a partir do versículo 4 até o versículo 9, vai dizer: nada feito, eu sou Deus, eu domino sobre todas as coisas, e todo mundo vai ter que servir ao meu Filho. E por último, do versículo 10 ao versículo 12, o Salmo então tem um convite para que os homens se sujeitem a Deus e ao seu Filho, para que eles então sejam bem-aventurados ao se refugiarem desse Deus pactual e seu Filho. Então é bem simples, são 3 partes, bastante lógica. Então qual a ideia principal, a tese, o argumento central do Salmo 2? E será o tema do sermão. O tema do sermão é: beijai o Filho para que não se irrite. A meditação dos ímpios e o decreto divino. Beijai o Filho para que não se irrite. A meditação dos ímpios e o decreto divino. As 3 ideias que nós encontramos, como nós vimos. Primeiro, versículo 1 a 3, a meditação rebeliosa dos homens contra Deus e seu ungido. Segundo, o decreto divino sobre o ungido, versículo 4 a 9. E do versículo 10 a 12, um convite e advertência a todos os homens a temerem a Deus e a beijarem o Filho, versículo 10 a 12. Então vamos analisar agora, em primeiro lugar, a meditação rebeliosa dos homens contra Deus e seu ungido. Meus irmãos, nós temos hoje mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E a população humana, ela só cresce, só cresce, só cresce. E a grande pergunta é: o que é que todos nós, seres humanos, temos em comum? As pessoas são diferentes,
na cor da sua pele, elas são diferentes em sua posição social e financeira, elas são diferentes conforme as diversas culturas com que elas crescem. Nós sabemos as profundas diferenças culturais entre um país e outro. Mas o que mais de 8 bilhões de pecadores têm em comum é que todos são pecadores em atitude de rebelião contra Deus. Todo mundo nasce assim. Nós nascemos assim. E o Salmo 2 então começa a mostrar essa atitude dos homens. E o salmista começa com uma figura de linguagem, aquilo que nós chamamos erotés, são perguntas retóricas. Ele começa a fazer uma série de perguntas. E ele vai usar aqui um elipse, onde existe vários porquês embutidos, ainda que apareça apenas no primeiro versículo, mas são vários porquês que estão aqui. Veja como ele começa: por que se enfurecem os gentios? E por que meditam em coisas vãs? Por que os reis da terra se levantam? E por que os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o Deus da aliança e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Observe que o Salmo começa mostrando a atitude dos homens de furor, de meditar em coisas vãs. Essa é a atitude que há no coração dos homens. A ideia de meditar, a palavra meditar, para quem não sabe, ela pode ser traduzida ela tem um significado de gemido, grunhido, proferir, falar, conspirar. Na verdade, a palavra meditar na língua hebraica é uma palavra onomatopeia, porque o verbo hagar tem esse sentido de murmurar. Para quem não sabe, onomatopeia é uma palavra cujo som tem o seu significado, é como a palavra espírito em hebraico, ruha. Ruha, tem a ideia de espírito, de vento. E a palavra também tem significado de meditar, de murmurar, de gemer, de lamentar. Por um lado, o justo, ele medita, ele pensa na palavra de Deus dia e noite. Mas o ímpio, ele pensa em se rebelar contra Deus, ele pensa em construir seus próprios projetos. E eles então se levantam contra Deus. Eles conspiram. E aqui nós temos o retrato do coração do homem, nesse estado de profunda rebelião. É o que Jesus diz em Mateus, lá no capítulo 7, Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, é do coração do homem que procede os maus pensamentos. É do coração do homem, em seu estado de morte e rebelião. E aqui nós temos um quadro terrível do ser humano, porque aqui a Bíblia vai mostrar que o homem se parece com o próprio Satanás. Você diz: pastor, é sério? É verdade. Há duas coisas que Satanás é em essência: rebelde e blasfemo contra Deus. E é por isso que ele então se rebelou contra Deus. Mas o diabo ainda tem algum medo de Deus, porque ele sabe que Deus é real. Mas o homem, em seu estado de cegueira absoluta, nem mesmo alguns acreditam que Deus existe. E aqui o Salmo vai mostrar isso, essa atitude. Que observe esse crescendo que há no Salmo, porque o texto diz que primeiro eles se enfurecem e imaginam coisas vãs. Aqui nós temos o paralelismo judaico, poético, a ideia de enfurecer e meditar em coisas vãs. Eles então se levantam, depois eles conspiram, depois eles rompamos os laços, sacudamos de nós algemas. Eles então veem Deus, o Criador, como sendo uma prisão. É assim que muitas pessoas pensam. Servir a Deus, a ideia de um Criador que diz a você o que é certo e errado, isso é uma prisão. Nós precisamos de liberdade. Mas essa atitude de liberdade, de rebelião, é a própria escravidão humana. E a pior coisa de um escravo é não saber que é escravo. É achar que é livre sendo escravo. E o Salmo vai mostrar exatamente isso.
essa atitude terrível do homem. Rompamos os seus laços, vamos sacudir as algemas, vamos ser livres. Quando você lê o Salmo 2, parece que você está lendo o movimento de Tropicália no Brasil. É proibido proibir. Ou parece que você está ouvindo um humanista pós-moderno falando hoje: vamos nos libertar de Deus, vamos fazer com que o homem agora crie os seus próprios valores, o que é certo e errado, siga o seu coração, não há certo nem errado. Quando os homens dizem isso, eles estão apenas fazendo isso aqui, irmãos. Isso é o Salmo 2. Esse é o coração dos homens. Rebelião. Essa é a atitude dos homens, das nações, dos povos. Nós queremos ser livres. Qual a resposta de Deus? O Salmo agora vai mostrar qual é a resposta de Deus a tudo isso. E o salmista, então, e é interessante porque se você fizer isso na sua casa, se você notar cada uma dessas perguntas do versículo 1 a 3, esses porquês, essa elipse, onde tem sempre esse porquê, e você então pegar a partir do versículo 4, você vai ver que um é par do outro. Porque eles imaginam coisas vãs e eles então se enfurecem contra Deus e eles então meditam coisas terríveis. E o que é que Deus faz? Versículo 4: ri-se aquele que habita dos céus, o Senhor zomba deles. O homem busca a sua autonomia, mas Deus ri-se. O homem diz: vamos romper os laços. E Deus então ri do homem, zomba dessa loucura. É a loucura do homem. Esse seu desejo de autonomia, de viver distante de Deus. E o texto diz: o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eles se enfurecem e Deus ri. Eles se levantam e conspiram e Deus zomba. Eles dizem: vamos romper os nossos laços. E Deus diz: não. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, no furor os confundirá. Eles querem romper, mas aqui nós vemos também esse crescendo de Deus. Observe que o texto vai usar uma série de antropomorfismos para retratar a Deus, e antropopatismos, atribuindo sentimentos a Deus, essa ideia de rir. Esse é um quadro interessante. Essa atitude dos homens, e Deus então ri e diz: eles são loucos. Se rebelar contra mim, o Rei do Universo, o Criador. Mas observe que o riso de Deus vai se transformar na sua ira. E no texto hebraico é interessante, porque esse verbo rompamos os seus laços, o homem diz: rompamos os laços, e Deus diz no versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Eu constituí o meu rei. O homem diz assim: vamos romper, vamos ser livres. Deus diz assim: nada feito. Eu já constituí o meu rei, e ele é rei, e será para sempre. E no texto hebraico, essa forma de constituir meu rei está em uma forma completa, em uma ação já realizada. E isso é fato. O homem busca autonomia, ele então expressa esse desejo de várias formas, mas Deus responde: nada feito, nada vai mudar. Eu sou o Senhor, meu ungido é rei. E é por isso que aqui Deus, então, no versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com varas de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus diz: nada feito. Eu constituí meu filho como rei. Há um decreto, há um juramento. Ele é meu filho. Esse texto é
maravilhoso e, sobretudo, a resposta de Deus. Meu ungido é rei. Isso faz lembrar, obviamente, aquela afirmação que Deus faz em 2 Samuel capítulo 7 a Davi, que sempre haveria um rei, um descendente de Davi. Deus faz uma aliança com Davi. O seu reino será para sempre. Mas isso que Deus está prometendo aqui não se aplica a nenhum rei humano, nenhum filho de Davi teria esse poder de ser rei absoluto sobre todas as nações. E obviamente esse salmo não poderia estar falando de Davi, nem de Salomão, nem dos descendentes de Davi, mas sim de Jesus Cristo. Ele é filho por apontamento. Deus o aponta como sendo herdeiro sobre todas as coisas. E é por isso que o Salmo 2 e o Salmo 110 são os dois salmos mais usados no Novo Testamento. Porque nesse salmo há um decreto divino: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E o Salmo 110 também fala a respeito desse decreto. Se você ler o Salmo 110, ele vai falar a respeito, avançar um pouco aí na sua Bíblia. O Salmo 110 fala a respeito desse decreto divino também. O Salmo 110 diz: Diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E mais uma vez no versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, de alguma forma, esse salmo é o que nós podemos chamar o Salmo 2, um salmo tipológico e profético. Porque, de alguma forma, aquelas palavras que Davi está compondo ali, que apontavam em certo sentido para o fato de que Deus estaria sustentando o reinado de Davi e dos seus descendentes, mas, em certo sentido, aquilo não poderia se aplicar a Davi, isso se aplicaria a Cristo. Cristo seria estabelecido como seu rei ungido para sempre. Ele seria o rei sobre todas as nações. Esse salmo seria concretizado na vida de Cristo. Ele seria cumprido na vida de Cristo. E como é que esse Salmo 2 é cumprido na vida de Cristo? Bom, em primeiro lugar, esse salmo é cumprido na sua encarnação. É na encarnação que, quando Jesus recebe o batismo, nós ouvimos exatamente isso: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali na encarnação, esse salmo começa a se concretizar. Mas esse salmo também se concretiza na ressurreição de Cristo. Veja comigo, por favor, Atos capítulo 13, versículo 33. Quando Jesus morre e ressuscita, o Salmo 2 também se concretiza na vida de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 33. A palavra de Deus diz o seguinte: Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse. Aqui nós vemos o testemunho de Paulo explicando como esse salmo estava conectado à pessoa de Cristo. Porque Jesus ressuscita? Porque Deus está cumprindo a promessa do Salmo 2. Ele é o Filho eterno. Ele será sempre filho e nem a morte poderá detê-lo. Então, ali na encarnação, o Salmo 2 é concretizado. Na ressurreição, o Salmo 2 é concretizado. Quando Jesus ressuscita, Deus está cumprindo a promessa do Salmo 2. O trono dele será para sempre, ele não poderia ficar morto. Mas quando Jesus sobe aos céus na sua exaltação, ele também está cumprindo o Salmo 2. Veja se não é isso que o autor dos Hebreus diz. Hebreus capítulo 1, versículo 5, quando ele fala da exaltação de Jesus, quando Jesus sobe aos céus, diz o seguinte: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E o autor dos Hebreus está mostrando exatamente esse ato de Jesus como um filho que, ao subir aos céus agora como um filho amado,
está concretizando essa promessa, tudo será colocado debaixo dos pés de Cristo. Ele é o Filho absoluto. Se você avançar um pouco, o Salmo, em Hebreus capítulo 5, versículo 5, o autor cita esses dois salmos juntos, o Salmo 2 e o Salmo 110. Hebreus 5, 5 e também o versículo 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é incomparável, ele não pode ser comparado aos anjos, porque ele é o próprio Filho, ele é aquele que o Salmo 2 diz, que ele foi gerado para sempre, indicado como o Rei do Universo, como um Filho eterno para sempre. E o Pai, ao apontar ele como Rei eterno para sempre, vamos voltar para o Salmo 2, veja o que o Pai diz ao Filho: pede-me, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Senta-te, como diz o Salmo 110, e eu colocarei todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então hoje Cristo é esse Rei glorioso, ele já governa sobre todas as coisas, ele já cumpre essa promessa gloriosa do Salmo 110 e do Salmo 2. Mas esse Salmo 2 ainda vai se concretizar de forma plena, ele não se cumpriu de forma plena. O Salmo 2, ele é cumprido na encarnação, ele é realizado na ressurreição, ele é cumprido na exaltação de Jesus quando ele sobe aos céus, mas ele será cumprido de forma definitiva na segunda vinda de Cristo. É exatamente isso que o texto de Apocalipse vai repetir várias vezes, o Salmo 2. Acompanhe comigo algumas vezes onde o autor de Apocalipse vai nos lembrar do Salmo 2. Por exemplo, Apocalipse no capítulo 2, versículo 26 e 27, diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Não apenas Jesus vai reinar e vai concretizar o Salmo 2, mas nós reinaremos com ele. Veja que promessa gloriosa! Nós estaremos ao lado desse Rei glorioso, e é isso que o texto está dizendo: eu lhe darei autoridade sobre as nações. Que promessa gloriosa para o povo de Deus. Se você avançar um pouco, Apocalipse 12, versículo 5, mais uma vez, nós temos uma alusão ao Salmo 2, Apocalipse 12, 5, que diz o seguinte: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa é uma imagem maravilhosa de dragão, do dragão que é Satanás, que procura perseguir a mulher, que é a igreja, e tenta destruir. Mas essa mulher dá um filho, e desse filho, e através dele, ele vai reger todas as nações. Agora, acompanhe, vai um pouco mais, capítulo 19, é um texto que nós conhecemos, que fala da vinda de Cristo como um cavaleiro glorioso. E veja o que o texto nos diz, quando se fala a respeito de Cristo, a partir do versículo 11, Apocalipse 19, vi o céu aberto, eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Acompanhe o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Apocalipse está dizendo que finalmente essa promessa do Salmo 2 vai se cumprir de forma integral. Não apenas Cristo vai reger as nações,
Mas ele então vai expurgar, vai trazer o juízo e a ira de Deus para com aqueles que são rebeldes. Não é isso que o Salmo 2, volte para o Salmo 2, diz, versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. As nações serão despedaçadas. Toda impiedade será destruída quando Jesus voltar. Toda rebelião será expurgada do seu reino. Essa é a promessa do Salmo 2, que vai ser cumprida quando Jesus voltar. Aqui nós vamos ver a promessa final. Nada feito. O meu filho é rei. E todos precisam se submeter. Disso depende a sua vida, a sua eternidade, a sua existência. É por isso que o Salmo, voltando agora para o Salmo 10, o Salmo termina com um convite, uma advertência, para que todos os homens temam e beijem o filho. Veja como termina o versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É como se Deus estivesse dizendo, deixe dessa loucura. Não siga a rebelião, muito pelo contrário, se deixe advertir. E veja o versículo 12, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em breve se lhe inflamará a ira. É isso que o texto de Apocalipse diz. A ira do Cordeiro, o juízo do Cordeiro. O Salmo está dizendo, beije o filho para que não se irrite. É interessante que o salmista aqui usa uma figura de linguagem que nós chamamos de apóstrofe, que é a ideia de um auditório imaginário. Ele está dizendo, sede sábios, deixai-vos advertir, servi ao Senhor, alegrai-vos, beijai o filho. Beije o filho. Sirvam ao filho. E o que é a ideia de beijar o filho? É uma atitude de reverência ao rei. É assim que os súditos faziam, quando eles se aproximavam diante do rei, então eles beijavam, e se curvavam e beijavam, em uma atitude de profunda reverência ao rei. Você vive para agradar o rei. Você vivia para servir o rei, e é exatamente essa figura, Cristo como um rei, e você então dedica todos os seus esforços para agradar uma única pessoa na sua vida. Veja, é por isso que a fé cristã é simples, nós só temos que agradar uma única pessoa na vida. Você só precisa beijar o filho, você só precisa servir o filho, para que ele não se irrite. Essa é uma mensagem poderosa desse salmo. Em Apocalipse, no capítulo 6, nós somos informados a respeito da vinda de Cristo. E obviamente a Bíblia fala do amor de Deus, de Cristo, mas a Bíblia também fala da ira do Cordeiro. Em Apocalipse, no capítulo 6, lá no final diz o seguinte, os ímpios, e esse texto fala exatamente da vinda do Cordeiro. Versículo 15 a 17, Apocalipse 6 diz assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas montanhas e nos penhascos dos montes, e disseram os montes aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, que é Deus, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Quem pode esconder-se? Ninguém. É por isso que o Salmo 2 diz, sirva o filho. E o Salmo então termina com essa bem-aventurança, bem-aventurado todos os que se refugiam, aqueles que se guardam em Deus e no seu Filho, aqueles que servem a Deus e o seu Filho. Felizes são aqueles que se refugiam nele. Felizes são aqueles que vivem para agradar e servir o Filho. Beije o Filho, sirva o Filho, para que ele não se irrite. Há uma história que se conta a respeito de um rei que perde o filho, ele fica indignado com Deus, porque ele perdeu uma pessoa que muito amava. E nós, obviamente, vivendo em um mundo caído, nós sabemos que vamos experimentar a morte, a dor, a desolação,
Mas a nossa tendência como ser humano é sempre culpar a Deus por isso. E ele então chama um sábio e diz: eu quero que você me ensine como eu me liberto, como eu me livro de Deus. Eu quero ser livre. E o sábio então vai para casa e começa a pensar como ser livre de Deus. E o sábio diz: bom, se você disser que ele não existe, ele ainda existe. Se você o negar, mas ele ainda é real. Como? E ele então volta para o rei diz: então você tem a resposta, como é que eu me livro de Deus e dessa ideia de Deus? E o sábio então responde: a única forma de libertar-se de Deus é submetendo-se a Ele. E aí você ficará livre da condenação eterna. Não há como fugir de Deus. Você um dia vai estar diante dele. Todos nós vamos estar diante do Cordeiro, eu e você. E nós temos que pensar como nós estamos vivendo essa vida. Talvez você possa dizer: bom, pastor, eu não acredito em nada que você está falando. Mas não importa, você ainda vai se apresentar diante de Cristo. Não importa se você acredita ou não, você ainda vai estar diante de Cristo. Porque Paulo diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Cristo. Você vai se dobrar ou estando entre aqueles que vão servir, que beijaram o Filho nessa vida e o serviram, e vão juntamente com ele reger as nações, ou você vai se dobrar à força, juntamente com aqueles que serão condenados, e ainda assim terão que se dobrar. A rebelião do homem, a sua, é tola. E é por isso que, se você estiver errado no seu cálculo, você será condenado eternamente. E é por isso que esse texto traz aplicações muito profundas para nós, irmãos. Todo pecador, busca forma de se libertar de Deus. A tecnologia, a religião, a filosofia, os ídolos, drogas. Nós queremos ser livres, construir o nosso mundo, fugir de Deus, culpar a religião, culpar os líderes religiosos. Nós queremos de alguma forma nos auto-justificar, mas nada disso funciona. Todos nós vamos comparecer diante de Cristo. E uma das mais terríveis formas de rebelião dos nossos dias é o pensamento humanista. O humanismo é a rebelião do homem contra Deus. Um autor coloca dessa forma, abre aspas: o humanismo é a rebelião do homem contra Deus e a sua alienação. É a escravidão do homem. Como é que aquilo que produziu a escravidão do homem o pode libertar dela? Todos os esforços do homem para possuir uma liberdade autossuficiente, para encontrar o significado da vida por sua própria sabedoria, para construir uma sociedade humana digna sem Deus, são autodestrutivos, pois eles são a negação da natureza essencial do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e não vamos encontrar nenhum significado, nenhuma alegria, a não ser na glória de Deus. É na glória de Deus que nós encontramos o significado, é servindo a esse Senhor, e não nas cisternas rotas do pecado da nossa vida. Mas essa rebelião pode ser aberta. Pode ser a rebelião dos ímpios, que abertamente se rebelam e dizem: eu não acredito. Mas essa rebelião também pode ser silenciosa. Pode ser aquela rebelião que aos poucos nós vamos fazendo aquelas nossas escolhas contrárias à palavra de Deus, vamos desenvolvendo um senso de autonomia, vamos meditando em coisas vãs, vamos esquecendo aos poucos da palavra de Deus. Pode ser uma rebelião ideológica, quando nós vamos seguindo os valores desse mundo. Pode ser uma rebelião através da falsa religião, com falsas promessas. E a única esperança para rebeldes está em um Salvador. Um Salvador bondoso e gentil, que chama pecadores à submissão. Isso faz lembrar Mateus 23, 37 e 39, quando Jesus olha para Jerusalém, aquela cidade rebelde de Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu que reuni os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Aqui nós vemos um Salvador lamentando a rebelião de uma cidade. É o mesmo Salvador que lamenta a rebelião do coração do homem. E Jesus diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Todos vamos um dia dizer isso. Bendito que vem em nome do Senhor. A única esperança sua e minha está em servir o Filho. Isso precisa ser feito enquanto você está vivo, hoje, vivendo para agradá-lo. O resumo e o ensino desse salmo, meus irmãos, é muito claro. Demonstre devoção ao Filho. Sirva a Jesus, ame Jesus, adore a Jesus. Se submeta ao Espírito falando pela palavra de Cristo, as Escrituras. E lembre-se daquilo que o autor aos Hebreus diz, quando ele cita o Salmo e diz que o Espírito diariamente está dizendo: hoje se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito atualiza essa palavra e sempre está dizendo: hoje, não seja rebelde, não endureça o seu coração. A rebelião, às vezes, gradativamente vai acontecendo na nossa vida. Nós vamos esquecendo da palavra de Deus. Não siga pela rebelião. Se você é descrente, não serve a Cristo e está aqui nessa noite, ou talvez nos acompanhando pela internet, e talvez você esteja vivendo em rebelião contra Deus. E rebelião não é só negar que Deus existe, não é isso. Rebelião é não servir o Filho. Você não vive para Cristo. Você vive para você. Você é um rebelde. Nós pensamos sempre na rebelião como sendo alguém mau. Alguém pode ser alguém socialmente bom, uma pessoa que aos olhos da sociedade ela é muito boa, mas ainda assim um rebelde, que não serve o Cristo, que confia na sua própria justiça e não na justiça de Cristo. Se você está vivendo em rebelião, sua única esperança está em Jesus. Um Filho cheio de compaixão. Se arrependa, sirva o Filho, para que Ele ensine você a meditar na sua palavra, para que você seja bem-aventurado ao meditar nas Escrituras de dia e de noite. Essa é uma diferença terrível, não é? Um cristão que serve o Filho, ele medita de dia e de noite na palavra de Cristo, porque ele quer servir a Cristo, e o ímpio só medita em coisas vãs, em dinheiro, em riqueza, em poder, em glória, em acúmulo. Que terrível mudança, que terrível, aliás, distinção. Se você é um crente, sirva o Filho com alegria. Não permita que a rebelião entre no seu coração. Lembre do Salmo 1, bem-aventurado. E o Salmo 1, versículo 1 começa dizendo isso: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gradativamente, muitas vezes nós vamos seguindo por esse caminho. Você começa a andar e a ouvir o conselho dos ímpios, pensar como os ímpios, as ideologias dos ímpios. Depois você começa a se deter com eles, até que você já se senta com eles, você é igual a eles, você fala como eles. Gradativamente você vai se desviando dos caminhos do Senhor. Feliz o homem que não vai por esse caminho. Feliz o homem que beija o Filho, serve o Filho, medita na palavra do Filho e se refugia no Filho. Essa é a grande lição desse salmo. Não medite em pensamentos de rebelião. Medite no Filho. E há tantos salmos que falam sobre isso. Salmo 35, versículo 28. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Uma tradução literal seria: e a minha língua meditará na tua justiça e o teu louvor todo dia. Salmo 63, versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Você então começa a pensar em Deus à noite, na palavra do Senhor.
Salmo 77, versículo 12: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Salmo 90, versículo 9: pois os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os anos da nossa vida. Uma tradução literal seria como uma breve meditação. A nossa vida é como uma breve meditação. E o Salmo 143, versículo 5 diz: lembro-me dos dias antigos, medito, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Beije o filho para que ele não se irrite. Ele é a sua única esperança. Ele é o único caminho de vida. É a única forma de você chegar a Deus. É o único lugar seguro. É servir a Jesus Cristo nesse mundo. Volte para Ele nessa noite. Ele é a sua esperança. Não siga como muitos que viveram e morreram rebeldes. E uma história que talvez muitos não conheçam e que é contada em um livro chamado Pode o Homem Viver Sem Deus? É uma história relatada pela filha de Stalin, o famoso Joseph Stalin, aquele líder da União Soviética, e a filha dele, Svetlana Stalin, ela estava fazendo um comentário para a BBC de Londres sobre a vida de seu pai, Stalin. E segundo ela, enquanto Stalin agonizava, atormentado por alucinações terríveis, ele de repente sentou-se parcialmente na cama, cerrou o punho em direção aos céus, mais uma vez, caiu de volta no travesseiro e morreu. Ele morreu ainda com raiva de Deus, com os punhos cerrados contra o céu. A incrível ironia de toda a sua vida é que em certo momento, Stalin, para quem não sabe, foi um seminarista, preparando-se para o ministério. E ao atingir a sua idade, ele foi influenciado por ideologias e pensamentos comunistas, ateus, e rompeu decisivamente com sua crença em Deus. E é por isso que o nome, não era o nome dele de fato, Stalin foi dado a ele como, que significa literalmente aço. Era assim que ele era descrito, um homem de aço, um homem de ferro, um homem que em algum momento da sua vida até ouviu o Evangelho, conheceu, achou interessante, mas aos poucos se deixou levar pela rebelião e morreu com os punhos ainda cerrados contra Deus. Nem no seu leito de morte houve uma atitude de arrependimento. Será esse o seu fim? É assim que você vai morrer? Com os punhos cerrados? Ou você nessa noite pode se render a esse Salvador? E dizer: Senhor, arranca a rebelião do meu coração, porque eu quero te servir todos os dias da minha vida. Ele é a única esperança para mim e para você. Beije o filho, para que ele não se irrite. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque ela mostra a realidade do que nós somos. Uma realidade que muitas vezes nós não queremos enxergar em nós mesmos. É por isso que é impossível nós nos conhecermos sem antes conhecermos ao Senhor. E a tua palavra é como um espelho que mostra aquilo que está no fundo da alma humana. Esse senso de autonomia, aquilo que Satanás disse a Eva: é certo que não é assim, você vai ser igual a Deus. Esse senso de autonomia, essa síndrome terrível que foi plantada em nosso coração, ela é a ruína da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos jovens, dos adolescentes, dos maduros, dos idosos, dos casais, para que todos tenham um único propósito na vida. E o nosso único propósito é servir ao Filho. Isso torna a vida simples,
objetiva, descomplicada. Isso torna a vida mais leve, porque o nosso único propósito é viver para a Tua glória. É viver para o nosso Rei. E todas as outras coisas, o nosso trabalho, tudo vai tendo significado nisso. Porque a Tua glória é a nossa alegria. E nós encontramos a verdadeira alegria não nas coisas que encontramos nesse mundo, mas na Tua presença, que nos traz alegria em qualquer circunstância que enfrentamos nessa vida. Bendito seja o Teu nome por isso, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.